que foi, seu Madruga? Ora, o Chaves queria dar uma tijolada no Kiko. Ora, mas isso é uma covardia. Será que você não tem vergonha? E vai ter. Eu sim, que não tem o seu Madruga. Nossa! A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Essas são apenas duas frases mais marcantes aí, ditas pelo eterno seu Madruga, né? O Ramon Valdez. Bom, infelizmente, ele nos deixou relativamente jovem, né? E há muitas perguntas que ficam aí sobre como foi os últimos dias desse grande ator em vida. Como ele morreu? Será que ele estava sofrendo? Ele estava tretado com alguém do elenco ali do Chaves, né? Seus amigos, eles foram ao enterro? Por quê? Por que praticamente aí uma pessoa só foi? Enfim, nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho da história do Ramon Valdez e também de sua morte, o eterno seu Madruga. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Uma gestação complicada. Vai ficar preso, vai puxar cadeia. Vou cumprir minha parte, né? Foi longe demais. Ramon Valdez, ele faleceu no dia 9 de agosto de 1988, né, aos 64 anos de idade, ou seja, relativamente novo, né, a galera vive hoje muito mais do que isso, deixando vários fãs do inquilino mais honesto que o planeta já viu órfãos da sua genialidade, né. O ator ele foi vítima de um câncer que começou nos pulmões, rapidamente se espalhou pelo estômago e depois acabou atingindo também a medula. Existem algumas curiosidades sobre a morte do Ramon Valdez que pouca gente sabe, e é isso que a gente vai comentar agora. A vida de seu Madruga. O eterno seu Madruga ele veio de uma família repleta de artistas, né? Então praticamente todos seus irmãos aí já faziam parte desse meio artístico da televisão, né? O Los Valdez, como eles eram conhecidos, por exemplo, o seu irmão o Germán, era conhecido na época de ouro do cinema mexicano, né? Como o Tintán, enquanto o Manuel, era outro irmão dele também, o El Loco, e também o Antônio, também conhecido como The Mouse. Todos eles eram irmãos aí do Valdez e faziam relativamente um sucesso, né? Já o Ramon, ainda que a série tenha algumas referências ou piadas aí de que ele fosse feio, né? Como a gente... o Chaves sempre brinca com ele, né? Tem um episódio que a menina lá fala que gosta de homem feio, e aí ele fica tudo... né, paquitão lá. Ah, puxa, como eu adoro os homens feios. Você gosta dos homens feios? Me fascinam. Eu sou feio? Sim, até parece um chimpanzé reumático. Enfim, na verdade, a verdade é que pros padrões ali de sua época ali de auge, ele era considerado um galã mexicano. Olha que doideira, não? Ele dizia que depois do cigarro, o seu vício eram as mulheres. Então imagina, né? O seu Madruga, de certo, afinou bem o menino lá. Tanta mulher que deve ter pegado. Inclusive, ele casou-se 3 vezes e teve 10 filhos, né? Haja pensão aí, coitado do bicho. Não é da tua conta! Bom, o ator ele viu a sua relação artística com o Roberto Bolanhos começar muito antes do famoso seriado, né? A sua amizade e parceria com o grande Chespirito começou no programa Super Gênios da Mesa Quadrada, isso em 1968. E lá começa também a sua amizade com outros atores que acabariam por fazer parte, alguns anos depois, do maior sucesso de Bolanhos. Para ver o quão grande o Valdez já era em seu país, o eterno seu Madruga ele já havia estado em mais de 40 filmes, né, naquela época que foi aí a época de ouro do cinema mexicano, né? Ele também atuou em diversas novelas, até que a partir do ano de estreia ali do Super Gênios, ele participou aí de vários programas do Chespirito, vendo a sua popularidade crescer e crescer cada vez mais, né? Afinal, através da sua amizade com o Bolanhos, ele integrou o programa mexicano mais bem sucedido de toda a história, né? Eu acho que aí não resta dúvida disso aí, né? Que Chaves foi esse sucesso, né? Durante o grande sucesso do Chaves, o intérprete do seu Madruga ele parou de trabalhar com o Roberto, isso em 1979. Alguns dizem que foi por conta de salário, já outros dizem que ele se desentendia com a Florinda Mesa, né, que é a dona Florinda, que por sua vez era a mulher do Bolanhos, né? Mas o fato foi que ele aproveitou aí um tempo fora do seriado para poder se dedicar mais à sua família, até que em 81 ele voltou, nem que por um curto período de tempo ele voltou a fazer alguns episódios aí de Chaves, né? Já no primeiro episódio ele protagonizou uma das cenas mais emocionantes e clássicas de toda a série, né? Que foi o seu reencontro com a sua filha, né? Com a Chiquinha.
é que, para quem não sabe, a atriz Maria Antonieta de las Nieves, né, que faz a Chiquinha, nessa ocasião, ela não sabia do retorno de Valdez, fazendo com que a cena ficasse ainda mais natural possível, né? Enfim, foi uma cena bem comovente. Seu maior inimigo e saída em definitivo de Chaves. A imagem desgastada, né, já meio acabada, meio cansada que a gente via do Seu Madruga, muito era por conta da grande quantidade de cigarros que o Ramon fumava diariamente, né? O câncer que acabou por dar fim em sua vida foi descoberto em 1985 também, né? Muito por conta aí da quantidade que ele fumava, né? E por conta dele, né, desse câncer aí, foi preciso fazer ele fez uma cirurgia de redução aí de 1/3 do tamanho aí original do seu pulmão. Mesmo após isso aí, o Ramon ele continuou fumando. Você vê, o cara não temia nada mesmo, né? Inclusive, ele fumava também durante as gravações do programa que fazia parte. Não era difícil a gente ver episódios, né, que o Seu Madruga tava fumando ali. Tanto que o próprio Girafales também fumava, né, charuto na sala de aula, né? Era um negócio louco, né? Bom, por ele ter uma imensa moral ali onde trabalhava, né, ele acabou passando imune, deixavam ele fumar ali, né, porque ele valia muita coisa ali. Inclusive tinha um decreto ali do diretor ali, da Televisa, que proibia os funcionários de fumar ali nas gravações, nas dependências ali do aglomerado. Mas o eterno Seu Madruga não tava nem aí, ele continuava filmando, né, ele continuava fumando, né, o que, sem dúvida, isso acabou abreviando ali a sua vida. Já sobre as suas saídas do seriado Chaves, há algumas versões, né? Tem a questão do salário que a gente comentou, mas também existem outras duas que são as mais fortes também, né? A mais comum é que ele saiu em solidariedade também ao Carlos Villagrán, né? O Kiko, né? Já que os dois tinham uma relação muito próxima, né? E aí, quando o Carlos Villagrán deixou o programa, Seu Madruga acabou deixando também. A outra versão é contada pelo seu neto Miguel Valdez, que ele diz então que o Ramon ele saiu por conta aí de atritos aí com a Florinda Meza, né, com a dona Florinda, que na época ela estava assumindo o comando e a direção aí do programa, passando a interferir aí no conteúdo do show, e ele não estava gostando disso, né? O fato foi que logo depois o ator ele foi então para Venezuela gravar aí Frederico, né, o Frederico, que era um seriado também ao lado do Carlos Villagrán, né, mostrando aí como era forte mesmo a amizade dos dois, né? Eles continuaram aí esse trampo junto, só que devido aos péssimos índices de audiência, ele acabou participando somente de uma temporada e depois saiu, né? Em 1987 ele retornou a sua parceria aí com o Carlos Villagrán no programa chamado A Que Kiko, sendo a sua última participação no programa foi gravada inclusive num cemitério, né? Uma daquelas cenas bem cabulosas e macabras que tem até algumas mesmo no próprio Chaves, alguns episódios do Chapolin. Dias antes de sua morte. Poucos sabem, mas a sua última viagem ocorreu cerca de 3 dias antes dele vir a falecer, né? Inclusive ele foi fotografado andando com muita dificuldade no aeroporto de Lima, no Peru, né? Ali o Ramon já estava visivelmente mais magro e abatido, né? Tanto que ele andava meio que apoiado nos amigos ali. E mesmo doente, isso não lhe impediu de trabalhar até onde ele conseguisse, até quando ele conseguisse. A sua saúde estava bastante debilitada, né, e dava para ver que, infelizmente, seu fim aqui na Terra estava cada vez mais próximo. O Carlos Villagrán sempre dizia que o Ramon, mesmo já estando nesse estado crítico, ele jamais parou de fazer piadas, né? Tanto que na última conversa que ele teve aí com o Kiko em tom de brincadeira, o Valdez disse que logo os dois se encontrariam, né, numa outra vida aí, só que lá embaixo, não lá em cima, lá embaixo. Então vai todo mundo pro inferno mesmo. Calma aí, ninguém sabe. Em 9 de agosto de 1988 foi o dia que o Ramon Valdez aí partiu, né? Quando ele recebeu a notícia, o Villagrán ele ficou muito impactado, né, igual a todos do elenco, mas o que pode surpreender é que apenas uma pessoa do elenco participou ali do seu funeral, do seu enterro, que foi a Angelines Fernandes, né, a famosa bruxa do 71, que também era muito próxima dele, né. O restante dos amigos, eles não compareceram ao funeral porque eles estavam fora, eles estavam em turnê, fazendo seus shows aí, e por isso eles não puderam se despedir do eterno Seu Madruga. Uma pena, né, eu acho que assim, por causa dessa amizade enorme aí, eu acho que, cara, pô, é um amigo que morreu, tá ligado? Eu acho que, sei lá, cancela a turnê aí, vamos lá despedir do cara, tá ligado? Não sei, eu penso assim. Esse é um problema seu. Bom, dizem aí que a Angelines, ela sofreu tanto com a morte do Valdez que ela ficou ao lado
seu caixão ali por mais de 2 horas, né? Alguns relatos dizem isso aí. Mais de 33 anos se passaram então desde a morte de Ramon, né? E o que resta é a saudade de um grande ator que, com o seu personagem mais icônico, né? Ele fez a alegria de milhares de pessoas e, sem dúvida, pra mim, o Seu Madruga, cara, ele roubava a cena ali no Chaves. Pra mim, o melhor personagem era ele, né? Apesar de ser chamado de vagabundo, né? Ele nunca deixou se abalar pra tentar dar uma vida boa pra sua filha, e também ele mostrava aí que não era vagabundo nada, ele sempre estava trabalhando, ele trabalhou como sapateiro, como vendedor de tudo quanto é coisa, vendedor de balão, marceneiro, barbeiro, já foi treinador, já foi professor, enfim, cara, diversas profissões, né, que ele passou por aí, provando aí que ele não era nenhum vagabundo. E o principal, né, apesar de todas as porradas que ele tomou da vida, de todas as porradas que ele tomou da Dona Florinda, ele também nunca sequer ergueu a mão para ela, né. Já vestiu as suas calças? Sim, já. Obrigada! Mas eu posso... Pessoal, beleza? É o seguinte, tô passando aqui, depois que eu já gravei esse vídeo, pra fazer um adendo que eu preciso fazer, tá? Se você pesquisar aí no YouTube por Seu Madruga, você vai notar que diversos canais utilizam em suas thumbs uma imagem de um corpo mumificado de pé, dando a entender que esse seria então o corpo do seu Ramon Valdez. Só que quando você assiste o vídeo desses caras, eles nem sequer mencionam essa foto, ela nem aparece no vídeo. Ou seja, os caras usaram pura e simplesmente para poder fazer um bait, e parece que funciona, né? Tendo em vista que eu já vi vídeo com mais de 3 milhões de visualizações usando a imagem desse corpo mumificado aí, dando a entender que seria o Seu Madruga. Bom, nós utilizamos aqui na nossa thumb também exatamente para poder mostrar para vocês que não, esse corpo não é o Seu Madruga, tá? Então a gente vai explicar de onde ele veio. Na real, esse corpo, ele foi um corpo encontrado mumificado mesmo no cemitério da cidade de Poções, na Bahia. Então aqui do Brasil mesmo, tá? Esse corpo, ele teria sido enterrado há mais de 10 anos, e quando a zeladora do cemitério foi retirar os restos mortais para poder enterrar a mãe desse senhor que tinha morrido, ela se surpreendeu porque ela viu o corpo praticamente intacto, que é uma coisa muito rara de acontecer, né? 10 anos o corpo já era para ter se decomposto. E diante dessa situação inusitada, ela tirou uma foto, né? Chamou os familiares, e aí essa notícia viralizou. E aí é o que a galera pega essa foto, essa imagem, para poder utilizar nas thumbs aí do vídeo do Seu Madruga, para dar a entender, né, que seria ele, então seria o corpo do Seu Madruga, sendo que não tem nada a ver, é só para você clicar mesmo, que chama a atenção, obviamente, né? Então tá aqui esse adendo, essa explicação dessa foto aí também, beleza? E como ele mesmo já dizia, né? Posso não ter um centavo no bolso, mas eu tenho um sorriso no rosto, isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Ramon Valdez morreu em 1988, mas a sua imagem continua viva até os dias de hoje. Mas e aí, qual é a sua principal lembrança do Seu Madruga, né? Qual é a sua cena mais icônica de Chaves que ele interpretou ali, né, que você se lembra? E qual a frase também que você mais gosta dele, que são várias, né? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Me segue no Instagram, @omarcelomilos, para me mandar a sua sugestão de vídeo. A gente se vê amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal.